Cumprimento o povo de Deus com a gloriosa paz do Senhor Jesus. Eu corro no púlpito, mas cantar não. Carta do apóstolo Paulo à igreja de Filipenses. Carta do apóstolo Paulo à igreja de Filipenses, capítulo de número 2, versículo 13. Carta do apóstolo Paulo à igreja de Filipenses, capítulo 2, versículo 13. Capítulo 2, versículo 13. Que diz assim o texto: porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Porque Deus é o que opera em vós. Porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar. O apóstolo Paulo, escrevendo a uma igreja, e essa é a palavra direcionada para uma igreja, ele vai falar sobre o agir de Deus. Ele declara para a igreja de Filipenses que é Deus que opera. O termo operar é como se fosse um trabalhador operando uma máquina. É manusear, é dirigir. Então o apóstolo Paulo está falando para a igreja: olha, quem manuseia, quem dirige a igreja é Deus. É Deus que dirige a igreja. Tanto o querer dela, como o efetuar. É Deus que manuseia, é Deus que dirige a igreja, tanto no seu querer, como no seu efetuar. É coletivo, não é individual. O querer é coletivo, o querer não é individual. O efetuar é coletivo, não é individual. Mas aí nós fazemos uma pergunta para o texto. Eu gosto de perguntar muitas coisas para o texto. Se é Deus que manuseia, se é Deus que dirige, se é Deus que opera, por que muitas vezes o meu querer não está com conformidade com o querer de Deus? Por que o meu efetuar, o efetuar é fazer, por que o meu fazer, lembrando que ele está falando para a igreja, por que o meu fazer, muitas vezes não é o fazer que Deus quer que eu faça, é o contrário. Se é Ele que dirige, se é Ele que opera, se é Ele que conduz, esse é o grande problema de nós pegarmos um texto e não ler, pastor Manassés, o contexto. Porque se nós pegarmos só esse texto isolado, nós vamos achar que Deus dirige, Deus conduz todos à igreja. Não é assim. Porque tem muitos dentro da igreja que o fazer não é o fazer de Deus. O querer não é o querer de Deus, estão ao contrário. Para nós entendermos o contexto, do versículo 5 do capítulo 2 até o versículo 11, Paulo ele traz um louvor. Ele louva a Deus. E Paulo, nesse louvor, ele vai falar de 3 características de Deus, de Cristo. Ele vai dizer que de sorte que haja em vós. Quem é esse vós? É uma pessoa? É um individual? Não, é o coletivo. Ele está falando que haja na igreja um único sentimento. Tem que haver só em mim, só haver no pastor Marcos, só haver no pastor Edinardo? Não, tem que haver em todo o coletivo um único sentimento. E que sentimento é esse? O sentimento de Cristo. Não basta ter apenas em alguns, em meia dúzia,
esse sentimento de Cristo e o restante não ter esse sentimento. Aí o apóstolo Paulo fala, tem que haver em todos, coletivo, um único sentimento. E que sentimento é esse? Sentimento de Cristo. Aí a pergunta que nós fazemos para o texto é, que sentimento é esse? Primeira característica do sentimento de Cristo, versículo 6. Que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas antes se esvaziou a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo semelhante ao homem. Paulo vai falar que a primeira característica do sentimento de Cristo é se esvaziar, porque Cristo sendo Deus, ele não teve por usurpação ser igual a Deus. O que é? Cristo, quando teve no ministério terreno, ele deixou de ser Deus para ser homem. Ele era homem e Deus. O que ele fez? Ele não usou atributos divinos em benefício próprio. É isso que é se esvaziar de si mesmo. É não usar os meus atributos em meu benefício, mas em benefício do coletivo. Jesus, sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus, ele se esvaziou-se. O que é se esvaziou-se? Ele não usou em benefício próprio, ele usou em benefício do coletivo. Segundo, versículo 8, e achando em forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e a morte de cruz. Segundo característica do sentimento de Cristo, humilhou-se a si mesmo. Cristo não humilhou ninguém. Cristo, a maior autoridade que teve, não precisou humilhar ninguém. Cristo perfeito não precisou humilhar ninguém, pelo contrário, humilhou-se, saindo da sua glória e vindo para o mundo decaído. Segundo sentimento, não precisamos humilhar para mostrar que temos autoridade. Não precisamos humilhar para mostrar que somos ou fazemos alguma coisa para Deus. Sentimento é ao contrário, não é de humilhar, é de se humilhar. E terceiro, porque também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é todo sobre o nome, porque o nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Ele se esvaziou-se, não usou os atributos em benefício próprio, ele se humilhou-se, e qual foi a recompensa? Porque o Pai o exaltou soberanamente. Ele não usou o benefício próprio, se humilhou, não humilhou ninguém, e o Pai o exaltou soberanamente, que lhe deu o nome que é sobre todo, e diante desse nome, confesse. Aí o Paulo ele fala, no versículo 12, já estou terminando, só um minutinho. De sorte, meus amados, assim como sempre obedeceste, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai a vossa salvação com tremor e temor. Depois que Paulo ele fala das características do sentimento de Cristo que nós temos que ter para o coletivo, ele falou assim, ó, se nós tivermos o sentimento de Cristo, eu não vou precisar estar presente para vocês obedecerem isso aqui. Que tanto eu presente ou ausente, o coletivo obedece. Se nós se esvaziássemos de nós mesmos, do nosso ego, se nós for mais humilde,
Não vai precisar de estar vigiando, de estar presente ou ausente. Nós estaremos obedecendo a palavra. Aí ele fala, aí sim ele completa. Porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como... Mas Deus só opera o querer e o efetuar. Deus só manuseia o querer e efetuar meu em você, quando nós tivermos o sentimento de Cristo. Enquanto nós não tivermos o sentimento de Cristo, como que Deus vai operar, dirigir, conduzir as nossas vidas? E eu agradeço a minha rica oportunidade.